Tudo bem com todos novamente aqui. Eu gostaria de confessar que eu não tenho a mínima ideia como eu irei explicar esse conceito aqui para você. Eu só sei que a pessoa que não entende isso aqui, ela não vai entender absolutamente quase nada a respeito de conceitos chave, não somente das ciências humanas, como das ciências ocultas, como de conceitos religiosos, princípios filosóficos e teológicos. Eu gostaria de falar de uma espécie de divindade, que ele é tratado como divindade nos textos herméticos, no caso do Corpus Hermético, escrito por uma figura lendária chamada Hermes Trismegistus. E ele se identifica aqui, nesse Corpus Hermético, ele foi escrito praticamente no Antigo Egito, e ele vai nos apresentar o conceito de uma divindade que também era um conceito de uma divindade cultivada na antiga Pérsia, uma religião chamada Zurvanismo. Existem esses dois sistemas de crença gnósticos. Um é gnóstico, né, no caso do Corpus Hermético, e a divindade Zurvan, que já é uma divindade criadora dessa cultura persa. Porém, esses dois sistemas de crença vão nos apresentar conceitos de uma divindade no nível da eternidade, no nível acima do tempo. Então, eu irei começar lendo aqui algum trecho do Corpus Hermético, e daqui que vem a ideia também de Logos. É uma ideia de um princípio racional que emana na esfera terrena, e essas emanações desse princípio racional, ele passa a elevar a consciência da humanidade. Então ele vai falar aqui: ouve então, meu filho, como está Deus e tudo. Eu já estou no segundo aqui, para encurtar. O nome daqui do Mente para Hermes, é o livro 11 do Corpus Hermético, Mente para Hermes. Aqui que está o ponto central, a chave da doutrina secreta. Então, vamos lá. Deus, Aion, cosmo, tempo e tornar-se. Deus fez Aion, Aion, cosmo, cosmo, tempo, tornando-se, ou a Gênesis. Aí é que vem a Gênesis. Ou seja, esse Aion, ele passa a ser um produto, uma espécie de habitat dessa divindade suprema, que ele já chama de Deus. Aion está em Deus, no cosmo, e Aion no cosmo do tempo. Aion pertence firme ao redor de Deus, o cosmo é movido em Aion. O tempo tem seus limites ou é realizado no cosmo, torna-se o tempo. A fonte, portanto, de tudo é Deus. Sua essência é On. Seu assunto, seu produto é cosmo. Existem muitas... Agora eu vou falar só um pouco de arqueologia. Existem muitas imagens antigas, que muitas pessoas não sabem interpretar, sobre vórtices. E está tudo em ordem de 3. Muita gente achava que é a trindade. Só que, na verdade, o que essas imagens... Né, o que esses artefatos estavam simbolizando era, na verdade, essa trindade entre Deus, Aion e Cosmo. Não é trindade Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus, Aion e Cosmo. Então, vamos lá. Talvez o poder de Deus é Aion, a obra de Aion é o Cosmo. Ou seja, eu agora vou dar um pulo aqui na parte 7, e você vai entender por quê.
eu vou falar aqui: eis novamente os 7 mundos sujeitos, encomendados por ordem de Aion, e com o seu curso variado preenchendo Aion. Existia um grande enigma da antiguidade, que eram esses 7 mundos, que eram esses sete elementos. Eu tenho uma teoria que eu vou agora falar do Zurvanismo. Então esse deus Zurvan, ele não é um deus bem ou mal, ele na verdade gera 2 gêmeos. Ele gera Ahura Mazda, que é o fruto do sacrifício, e seu adversário Angra Mainyu, produto da dúvida. Ou seja, é como se fosse a luz e as trevas. É daqui que surge o maniqueísmo, que são os 2 princípios de bem e mal. Agora olha o que eu falei. Eu falei de uma divindade criadora, eu falei de gêmeos e eu falei de Aion como 7 princípios. Outra coisa que eu vou falar: quando o ser humano começou a observar as Pleiades, que eram 7 estrelas, está inclusive na Bíblia, que ela ali na Mesopotâmia, que ela nascia, ela fazia ascensão heliacal, ela nascia no horizonte toda vez que era época de colheita. As pessoas associavam essa divindade como uma divindade celestial. Então começaram a cultuar, até que começaram a dependência que o homem tinha também do gado, no caso vaca e boi, fez com que uma das maiores religiões da antiguidade começasse a adorar a vaca sagrada e o boi. Agora olha o que eu falei: criação. Criação tem a ver com o signo de Câncer. Gêmeos, signo de Gêmeos. Depois o deus da criação, ele faz o bem e o mal. E também pode ser entendido como céu e terra, né? E agora nós temos a terceira potência, que seria o 7 estrelo, que seria os 7 mundos, que está representado em Touro. Então nós temos aqui 3 signos que começaram a criação humana, desde a criação da consciência até a consciência religiosa, e até o caso estabelecendo as primeiras religiões, que está ali no signo de Touro. Tem também aquela lenda judaica da vaca vermelha, né, do touro sagrado, enfim, aquelas adorações antigas ao gado de ouro, que eles passaram a adorar, ao invés de estarem esperando Moisés descer com a revelação. Eles começaram a adorar ali esse gado de ouro, como uma forma de eles estarem com a intenção de voltar às antigas religiões de mistério. E aqui também vai começar os cultos mitraicos, né, nos templos romanos também. Porém, agora vamos nos concentrar no Aion. O Aion, ele é uma divindade dourada nesses templos mitraicos romanos, como uma emanação do tempo. No meu conceito de astrologia, que eu chamo astrologia aiônica, que está no livro Códice da História do Cinturão Zodiacal, eu coloco que esse Aion é uma divindade que ela vai se manifestar nos signos do zodíaco, ou seja, ele começa em Câncer, vai para Gêmeos, de Gêmeos ele vai para Touro, de Touro vai para Áries, que é o abrahanismo, e de Áries ali tem Peixe, que é o cristianismo. Eu não vou estender nesse assunto mais, só que o conceito primordial de nova era, ele começa justamente com esse conceito aiônico, que na verdade é uma divindade que é a essência do Deus Criador e é também o arquétipo, ou seja, é a estrutura na nossa consciência, o que nós entendemos como Deus. É o modelo que nós entendemos como Deus. Ele costumava ser, na era romana, ele costumava ser representado como um jovem num círculo zodiacal, como se ele estivesse presidindo o círculo do zodíaco, né?
E também uma das primeiras representações, ele aparece no contexto do culto ao imperador romano, no relevo chamado Coluna de Antônio Pio. É como se essa divindade estivesse com uma cobra e o globo na mão, e se você for ver, usar a cobra e o globo na mão representa tanto o domínio sobre a espiritualidade, que é a cobra, e o terreno, que é representado pelo globo, né, pelo orbe. Até se você for na Europa, assim, você vai ver vários monumentos de reis segurando o orbe, né, e o cetro. A cobra seria o cetro, no caso. Então, e ele estava, quer dizer, o globo na mão esquerda, né, a cobra na mão direita, o globo na mão esquerda, ele carregando o casal imperial divinizado, Antônio Pio e Faustina. Quer dizer, e também tem o culto não só a ele, mas também a sua contraparte feminina, que é a deusa Aeternitas, que significa, né, a eternidade. E nessa época também eram cunhados moedas em honra a essa divindade chamada Aion, que é a divindade que se manifesta, que eu havia descoberto nesse livro, essa sequência de Câncer a Leão, que cada manifestação dele é representado pelo signo astrológico zodiacal. Olha, só de você entender isso aqui, só de você entender que Aion é o tempo psicológico representado por essa divindade, e você entender que o tempo natural, o tempo cronológico, ele não sujeita a essas emanações, ou seja, o espiritismo, a teosofia tentou colocar tempo nessas manifestações, e por isso que eles não conseguiram muito, assim, desvendar alguns mistérios sobre essas epifanias. Agora vamos falar aqui que a cruz, ela era usada na festa da Epifania, ou seja, no final do século IV, Epifânio de Salamina, ele relata que a festa de nascimento de Aion pela Virgem Coré era celebrada em Alexandrina, 5 a 6 de janeiro, só que no calendário cópita seria 11 de janeiro. Eu até, às vezes, fico muito abismado com o fato de que eu também nasci em 11 de janeiro, meu nome é Ailton, ou seja, tem Aion no meio, não foi uma questão intencional da minha família fazer isso, só que acabou caindo nessa coincidência cósmica aí. Esse nascimento ele ocorreu no santuário subterrâneo, que é o Coreion, no templo de Coré. E havia uma imagem de madeira de Aion, que depois eles cantavam hinos lá, né? E ao amanhecer decorada com 5 cruzes douradas e carregando em procissões. Então aqui começou também o ritual das procissões. E esse amanhecer tem muita coisa aqui a ver também com o nascimento de uma nova era. Aqui é que começa o conceito de uma nova era, através dessas emanações de um Aion. Ele morre, ele também tem o conceito do Ouroboros, da serpente que morde a própria cauda, um anel, né, que simboliza a ciclicidade do tempo, um atributo do tempo. E essa ciclicidade, justamente, ele morre e se renova nesses Aion, ou seja, nessas eras que são simbolizadas por esses signos astrológicos do zodíaco. Eu não acredito que o zodíaco ele tenha a ver mais com a data de nascimento, relacionado à data de nascimento da pessoa que tem características de traços de personalidade. Não acredito nisso. Na verdade, a astrologia, os horóscopos, a astrologia, ela nunca passou num teste de psicologia. Porém, a única importância dos signos do zodíaco está nesse livro, que eu vou colocar o link dele aí embaixo na descrição, do Códice da História no Cinturão Zodiacal, que eu venho descobrindo essas emanações dessas divindades que eu chamo de Aion. Então, quer dizer, se você consegue entender isso, você vai ficar muito mais fácil para entender a própria história, né?
a história humana e desde o porquê todas essas religiões, o porquê isso vai se transformando em filosofia e porque essa teologia também vai se transformando em ciências políticas, né? E como o homem ele vai elevando a cada ion que acontece, ele vai aprendendo uma coisa a mais e isso tudo vai formar um plano que, se eu estou falando da ordem, da precisão dos equinócios, da ordem sideral, na astrologia sideral, eu estou falando de Câncer a Leão, eu não gostaria de contar o final, né, dessa história, só que Leão já denotaria o leão como um arquétipo de um rei universal, que vai presidir a realidade, ele vai vencer todas essas batalhas, no caso, e ele realmente é o último, ele é a revelação dos mistérios, desses mistérios que começa com os mistérios mitraicos, né, e acaba com esse arquétipo de leão aí. É interessante você adquirir essa obra porque ela realmente vai te dar uma luz muito acelerada a respeito e vai organizar o seu pensamento em relação a todas as vezes que você for encarar muita coisa a respeito das ciências humanas. Acredito também que essa descoberta é a chave, é o maior segredo das ciências, seria o maior segredo dessas ciências herméticas, que por muito tempo ficou oculto e muitos pesquisadores dessa área sempre tentaram desvendar. Na realidade, Joaquim da Fiore ele conseguiu desvendar alguma coisa, assim. Ele conseguiu falar que existia a Era do Pai, a Era do Filho e a Era do Espírito Santo, como uma sequência de Era do Pai, seria Touro, seria no caso Áries, a Era do Filho Peixes e o Espírito Santo Aquário. E Carl Jung também fala muito sobre a descoberta dessa sequência. Só que o restante da sequência eu dei continuidade a fim de que todos conseguissem entender princípios básicos das ciências humanas e que essa jornada de estudo não seja tão complexa como ela já é, porque ela depende muito desse tipo de descoberta. Eu te agradeço muito por ter ficado aqui nesse vídeo até o final e que você compartilhe aí, que você curta, que você toque aí o sininho do canal, que em breve vão ter muitos mais vídeos como esse aí, esclarecedores, né? Trazendo luz a todos esses temas bastante complexos. Muito obrigado e até mais.